Galera, seguinte, lá em 2000, especificamente em 3 de outubro de 2000, a Warner lançou o que seria o seu terceiro filme da quadrilogia de ouro da era de Scooby-Doo dos anos 2000. Já fizemos análise de 2 desses 4 filmes, sendo eles A Ilha dos Zumbis e A Bruxa Fantasma, que eu vou deixar disponível em algum lugar aqui para você assistir depois. E hoje damos continuidade a essa saga de análises trazendo Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas. Eu não me lembrava se eu já tinha assistido esse filme ou não, mas na hora que eu fui assistir para fazer esse vídeo, eu descobri o porquê que eu não me lembrava. Porque eu confesso pra vocês que eu achei ele meio... O filme não é memorável. Bom, pelo menos não pra mim. Não que ele seja ruim, mas também não chega a ser bom como seus 2 irmãos antecessores foram. A história é meio arrastada, a ideia do terror real diminui drasticamente, na verdade praticamente some, e quase vira um filme direcionado somente pra crianças. Mas ainda assim, é legalzinho. Com certeza não vai ser o tipo de filme que você vai escolher assistir quando suas outras opções são outros filmes do Scooby-Doo, mas vez ou outra você pode até querer dar uma olhada. Então, meus amigos, vambora, porque hoje nós vamos analisar Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas. Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas. Bom, nesse filme, o mistério é simples e a trama quase que se resolve sozinha. A turma não vai ter muito trabalho não, viu? Vai ser até que bem fácil pra eles. Pelas pesquisas que eu fiz, esse filme meio que não foi muito bem recebido pelos fãs da época e até hoje, porque muitos esperavam que a continuidade dele fosse algo semelhante aos antecessores a esse, que trouxeram a ideia de terror real, mas aqui não. Os executivos da Warner decidiu pôr o pé no freio e pediu pros roteiristas pegar mais leve dessa vez e fazer algo menos aterrorizante, digamos assim. Eles temiam perder o público infantil. Bom, daí saiu o que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. O filme começa com um trio de cientistas que trabalham em uma base do governo, onde eles captam sinais extraterrestres e fazem relatórios. A cena corta e vemos a turma na estrada num lugar que parece meio deserto, até que uma tempestade de poeira começa a se levantar a ponto de o Salsicha, que está dirigindo, não conseguir enxergar muito bem. E eles acabam desviando o caminho, saindo da estrada principal e entrando numa estrada de terra, onde tem uma placa dizendo que é proibida a passagem porque é um local protegido pelo governo dos Estados Unidos. Até que eles começam a escutar um barulho estranho e umas luzes meio esquisita, e uma nave paira em cima deles do nada. Eles não veem a nave em si, somente as luzes. Por algum motivo, na hora que eu tava assistindo, essa nave me lembrou muito a nave do Vilgax. Não sei, é só que eu achei a estética meio parecida, mas não tem nada a ver. Enfim, a nave dá uma xeretada por ali e some, fazendo com que a turma perca o controle da van e bata com um cacto. Diante dessa situação, ele só tem uma opção, que é ir a pé até uma cidadezinha pequena que tem ali próximo, para buscar ajuda e tentar consertar a van. O Fred, a Velma e a Daphne vão até essa cidade, enquanto o Scooby e o Salsicha ficam ali guardando a van. É aqui que a gente tem a nossa primeira manifestação dos monstros, que são 2 ETs estranhamente esquisitos que têm dentes. Não chega a dar medo, só é engraçadinho. E cara, a gente tá só em 6 minutos de filme. Não sei, mas eu achei muito precoce a aparição dos monstros agora. Não deu tempo de construir um mistério, nem nada ainda, parece que tá tudo muito rápido. Mas beleza. Inclusive, esses 2 ETs me lembram muito a Ross, de Monstros S.A. Fala se não é parecido. Esse filme daria um bom resumo, né? Querem? Eu faço. Só comentar. Continuando. Essa é a primeira cena de perseguição do filme, e eu confesso pra vocês que ela é meia infantilizada, se é que eu posso dizer assim. Esse filme vai explorar muito mais o lado cartunesco, infantil e alívio cômico do Salsicha e do Scooby. É uma perseguição meia boba, na minha opinião. Se tivesse tirado essa cena, não faria diferença nenhuma pro enredo, porque como eu falei, não deu tempo de construir o desfecho central ainda. Mas tudo bem, vambora. Os 2 fogem e acabam indo parar dentro de um restaurante, lá na cidadezinha pequena que o resto da turma foi buscar ajuda. E lá, o filme começa a construir o mistério central pra gente entender o que tá acontecendo. O Scooby e o Salsicha descrevem o que eles viram, e a atendente do restaurante diz pra eles com a maior tranquilidade do mundo que isso não é nada demais, é a coisa mais normal e comum ali, e que várias pessoas já viram isso. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eles não saem à noite. Mas curiosamente o restaurante tá cheio de gente e é de noite, mas tudo bem. Ela disse que nunca viu nada explícito, tipo um ET, mas já escutou uns sons que ela descreve sendo como engraçados e viu umas luzes estranhas durante a noite. Daí ela aponta para um velho que tá devorando uma sopa no canto e diz que ele já foi levado por eles. Ela termina o diálogo dizendo que muitas pessoas foram
embora da cidade porque coisas estranhas começaram a acontecer, tipo sumiço de vacas, luzes, essas coisas. Bom, o nome desse velho é Lester e a Velma tá muito interessada nesse assunto e ela vai lá conversar com ele porque ela quer saber mais. Cara, abrindo um parênteses aqui, isso me lembrou muito as lendas que meu avô contava pra mim quando eu era criança sobre coisas estranhas que acontecia no interior do Brasil, sabe? Envolvendo lendas folclóricas, tipo caipora, essas coisas. Eu me cagava de medo quando eu ouvia aquilo, mas era muito legal. Enfim, e é exatamente isso que esse velho vai fazer aqui. Ele vai contar tudo o que ele sabe pra turma. A Velma e a Daphne estão fascinadas, acreditando em tudo, em cada palavra que ele diz. Já o Fred tá meio cético. Ele acha que tudo isso não passa de um delírio da cabeça desse povo. Bom, o Sr. Lester diz que em uma noite ele estava na rua próximo ao penhasco do Escorpião. Daí ele escutou uns sons estranhos e uma luz misteriosa que fez ele desmaiar. E quando ele acordou, ele estava numa mesa de metal gelada dentro de uma nave. Segundo ele, esses ETs só queriam fazer algumas perguntas para ele, daí prenderam um monte de fio na cabeça dele e disseram para ele não se preocupar. Daí beleza, tem uma cena que ele ainda tá falando dentro do restaurante e a câmera tá do lado de fora. E no momento em que ele fala, a turma lá dentro se assusta com alguma coisa que ele disse. Porém a gente não escuta nada, a gente só vê a reação deles e aí fica meio no ar o que foi que ele falou que fez a turma se assustar. O filme não explica exatamente e acaba ficando por isso mesmo. Bom, eu acho que aqui foi mais um gancho para dar uma ideia de medo ou perigo, pra gente talvez trazer um pouco mais o tom sério da situação. Não sei, foi o que eu deduzi, mas eu posso estar errado. Depois dessa conversa, a turma é levada até a casa de Lester, onde ele mostra uns supostos retratos da noite em que ele foi raptado para a nave alienígena e mais algumas outras imagens de outras aparições. Eram uns retratos pintados à mão por ele mesmo, afinal ele é pintor, e também tinha umas notícias de jornais locais recortadas e coladas na parede, sobre estranhas aparições por aquelas áreas. E de quebra, aproveitando que a turma tá ali, ele pergunta se eles querem ficar e passar a noite ali mesmo, já que na cidade não tem hotel. Eles aceitam e ele distribui os quartos. A Daphne e a Velma ficam num quarto, o Fred na sala e o Salsicha e o Scooby ficam no terraço, dormindo sob a luz das estrelas. Naquela mesma noite, o Scooby e o Salsicha são abduzidos do terraço e levados pelos extraterrestres. E aqui tem uma sequência de cena bem cômica, onde mostra eles tentando fugir e escapar da situação. Mas no final das contas eles acabam acordando bem longe da onde eles estavam e duas figuras aparecem aqui. Uma moça chamada Cristal, acompanhada de sua cachorrinha chamada Amber. E bom, fica claro que ambas serão os interesses amorosos de Salsicha e Scooby a partir daqui. Cristal se apresenta dizendo ser uma fotógrafa freelancer que trabalha numa revista. Tá bom. Não se passa nem 5 minutos e o Salsicha já tá cantando uma música falando que ele tá completamente apaixonado pela Cristal e ele já imagina se casando com ela e tendo um filho. Ninguém aqui vai julgar o Salsicha porque a gente faz exatamente isso durante a vida e é normal. Mas peraí. Dentro do enredo do filme, o filme acabou de começar e já teve uma perseguição. Não passou 20 minutos e ele já tá se declarando pra uma mulher que ele acabou de conhecer. Eu tô falando que esse filme tá meio corrido. Tá ligado, irmão? E eu também só achei que essa cena foi colocada aqui pra preencher espaço. Porque como eu falei, a trama do filme é bem curtinha e até fraca. Mas beleza, continuando. A turma vai em busca de um mecânico disponível que possa arrumar a van deles pra eles irem embora. Eles não encontram nada de interessante, somente um homem meio esquisito que o filme coloca aqui pra que a gente suspeite dele em algum momento, mas ele aparece poucas vezes durante a trama, então nem tem como. Ele logo some também. E é nesse momento que eles encontram um dos cientistas que a gente viu lá no início do filme. Eles conversam um pouco e são convidados para ir até uma das bases onde eles ficam trabalhando, que são tipo umas antenas gigantes que ficam um pouco afastado da cidade. Esse cara vai na oficina, pega um montão de óleo e leva com ele, dizendo que são para as antenas. E a turma vai junto. Bom, nem todos vão. Eles se separam. O Fred, a Velma e a Daphne vão ver as antenas, já o Salsicha e o Scooby vão junto com a Cristal para mostrar para ela onde eles viram os supostos ETs na noite anterior. Nesse meio tempo, a turma tá conversando em uma das bases do governo com os 3 cientistas de lá, e a Velma repara que os sapatos deles estão sujos de lama, e ela guarda essa informação e acha bem estranho. Enquanto isso, do outro lado, o Salsicha e o Scooby junto com as meninas são expulsos do lugar em que eles estão, porque ali é
é um local reservado. 2 policiais aparecem e mandam eles embora dali. Mas eles insistem em voltar e acabam entrando dentro de uma caverna que leva eles para uma mina cheia de ouro. Em paralelo a isso, o restante da turma pega uma carona com Lester e vão até o penhasco do escorpião para ver o que tem por lá. Eles descem o desfiladeiro e acabam encontrando marcas de pneu, o que é bem esquisito. A Velma junta as peças e começa a suspeitar de alguma coisa. Ela lembra tanto da quantidade de óleo que aquele cara pegou na oficina na cena anterior e depois dos sapatos sujos dele de lama e agora as marcas de pneu no desfiladeiro. E ali ela começa a entender alguma coisa. Eles vão seguindo essas marcas e acabam chegando numa caverna com vários equipamentos de escavação, tipo trator, britadeira, picareta, enfim, e encontram por ali latas de óleo, a mesma lata que aquele homem pegou na cena anterior. Bom, é nesse momento que aqueles ETs estranhamente esquisitos com dente aparece e persegue o Salsicha e o Scooby junto com a Cristal e a Amber. E já nesse momento do filme, você desconfia de quem pode ser os supostos ETs. E novamente, nós temos uma cena de perseguição, porém ela não é tão emocionante como foi nos outros filmes. A música aqui é bem tranquila até, e a cena é... Bom, essa cena de perseguição já é emendada com um confronto final, e quem acaba sendo capturado dessa vez é a turma, ao invés dos supostos ETs. E nós descobrimos que esses extraterrestres, na verdade, são aqueles 3 cientistas que estavam trabalhando naquela base do governo. Eles explicam o plano e diz que encontraram a mina por acaso em um dia quando estavam tentando instalar uma nova antena ali naquele terreno. Eles dizem que forjou tudo isso, inclusive a suposta nave alienígena, que era somente um helicóptero com uma espécie de plataforma embaixo que imitava luzes de uma nave e era carregada de efeitos sonoros. Eles descobriram essa mina de ouro e usaram as fantasias de Alien para afastar as pessoas dali e ficar com todo aquele ouro para eles. Empolgante! E nesse momento era para acontecer um plot, que é a revelação da Cristal e da Amber. As duas, na verdade, não são humanas, mas são 2 espécies de aliens. Eu acho que essa cena não tem muito impacto porque não deu tempo de construir essa narrativa. Você meio que não fica surpreso em saber que as duas são aliens de verdade, porque isso nem sequer é mencionado no filme. Somente o Lester comenta meio por cima que as duas apareceram por ali algumas semanas atrás para tirar umas fotos. Somente isso. Então eu acho que a cena perdeu um pouco de peso, um pouco de impacto, porque faltou espaço para ela acontecer. A ideia de que elas supostamente são aliens nem sequer é encaixada no filme. Ela simplesmente se manifesta do nada. Simples assim, do nada. Bom, e no final das contas, quem acaba derrotando os vilões são as duas, porque elas assumem a sua forma de alien e acaba confrontando eles, soltando a turma que estava presa numa rede em cima de um buraco e prendendo os vilões. Elas explicam que chegaram à Terra por um sinal de rádio enviado para elas e vieram estudar a humanidade. E no fim, elas vão embora de fato. E a nave que vem buscar elas é a mesma nave que estava pairando sobre a Wanda Mistério S.A. lá no início do filme. Aí lembra que eu falei? A gente não fica meio surpreso quando elas se manifestam e mostram que de fato são aliens, porque a gente não fez nenhuma conexão com isso. A única ideia que a gente tem é essa nave que apareceu no início do filme. Porém, a aparição dela foi tão rápida que você nem sequer lembra. Quando você vê as duas subindo, sendo abduzidas pela nave, você meio que olha e fala, nossa, ok, meio meh. Porque não tem como fazer essa correlação. Não dá liga, não faz sentido. É verdade. Os vilões são desmascarados e presos, e tudo termina bem. Bom, pelo menos até o momento em que eles estão indo embora, sim. Bom galera, como eu falei pra vocês, esse é o terceiro filme dos 4 principais lançados no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Por ele vir depois de Scooby-Doo, Na Ilha dos Zumbis e Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, eu esperava algo mais grandioso, tendo em vista que os 2 antecessores a ele foi incrivelmente bons e um sucesso estrondoso. E assim cara, é o terceiro filme, então é esperado que seja grandioso, mas aqui não foi. Foi até uma leve decepção para alguns dos fãs, como eu tinha falado, porque todos esperavam algo na mesma proporção que foi os antecessores. Esse filme meio que não tem um vilão com motivos terríveis. É apenas 5 malucos roubando ouro, porque sim, os 2 policiais também estavam junto com os 3 cientistas, e as 2 espécies de alien que no fim nem teve como ser mais explorado. Fica tudo meio jogado, meio corrido, sabe? É esquisito. Mas enfim, me conta aí, o que você acha desse filme? Você gosta dele? Qual que é a sua opinião sobre essa trama? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você
você pensa a respeito disso. Nós nos vemos na semana que vem. Um forte abraço. Fui!